Olá, eu sou a Jaque Oliveira, esse daqui é o Lendo Sem Surtar. Eu sou uma psicóloga que também é amante de livros e por aqui eu decidi juntar as duas coisas, as minhas paixões, e compartilhar com você os meus insights sobre isso. Hoje a gente vai inaugurar essa prática falando desse querido aqui. Gente, Corte de Chamas Prateadas, quem conhece? Esse livro é tão lindo. Eu sou muito apaixonada por ele. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. A estética dele é maravilhoso, né? Mas ele é o tipo de livro que não é só bonito não, tá? Ele entrega muito também, e é por isso que a gente vai falar dele. Antes de qualquer coisa, a Cotar é uma saga de livros, né? Para quem não leu, e aí é muito importante a gente colocar isso aqui também. A Cotar é uma saga de livros que tem ali 5 livros atualmente, né? A autora recentemente divulgou que vai acrescentar um novo livro, terminou um rascunho, mas esse livro ainda não saiu, então até o momento em que esse vídeo está gravado, que está sendo gravado, a gente tem 5 livros de Cotar. E esse daqui, que é o Corte de Chamas Prateadas, ele é o último dessa série. Então veja bem, alerta de spoiler aqui, minha gente, desde já. Esse vídeo é para quem leu a Cotar, tá bom, galera? Para quem já leu o Corte de Chamas Prateadas, porque quem não leu pegaria spoiler. Então, se você é uma dessas pessoas, desse público selecionado, seja muito bem-vindo, vamos juntos fazer muitos insights sobre esse livro hoje. Se você não leu a Cotar, eu preciso deixar aqui esse alerta de spoiler. Se você veio até esse momento aqui desse vídeo, mas não leu a Cotar, prepare-se, porque aqui vai ter spoiler, minha gente. Então talvez esse não seja o vídeo exatamente para você. Dá uma segurada, vai lá ler a Cotar e depois você volta aqui comigo, porque a leitura vale muito a pena. Outro detalhe, uma coisa que a gente vai praticar muito por aqui no canal é alguns alertas também sobre gatilhos, né? Sobre coisas no livro para você entender, caso você seja uma pessoa que não leu este livro, mas caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, para que você possa entender se esse é um livro para você ou não. Ok? Até aqui a gente não teve nenhum spoiler, então tá tudo bem. Esse é um livro, gente, que ele é classificado como 18+. Então não é um livro para adolescentes, não é um livro para crianças, ele é um livro para adultos, tá? Por quê? Porque tem cenas que são consideradas inapropriadas para esse público mais juvenil. É um livro adulto, ok? Além disso, ele tem gatilhos também de violência, tem gatilho ali de situações de abuso, tem personagens que passaram por situações de desconforto sexual, então já pega aí também essa nota. Se você não leu e pretende ler, saiba que em alguns momentos do livro ali você vai ser exposto a esse tipo de demanda. Se você tá com o emocional ok, tá se sentindo bem, quer engatar nessa leitura? Massa, você vai gostar, é um livro massa, tá? Agora, tá no momento em que essas demandas tocam você, que pode ser gatilho para você não ficar bem, não recomendo ler, tá? Tem que dar uma preparada. Até porque, minha gente, aqui até aproveitando, abrindo um parêntese para esclarecer, né? Por que esse canal aqui chama Lendo Sem Surtar? Porque a gente ama ler, a gente quer ler sim, mas a gente sabe que o livro, ele tem um poder de evocar emoções, né? E não faz o menor sentido, por mais que você ame ler, que você vá ler para abrir em você um quadro ali de crise, um quadro de sofrimento que depois você não consiga manejar. Então, é muito interessante para ti que quer manter a tua saúde mental em dia, que você verifique antes da leitura quais são, né, os gatilhos ali que vão ser acionados durante aquela leitura, tá bom? Por aqui no canal a gente vai ter sempre esse cuidado de dividir o vídeo em 2 etapas. Uma etapa sem spoiler, como a gente foi até aqui, mas também, né, deixar esses gatilhos ali já colocados caso alguém não tenha lido. Tranquilo? Me acompanhou até aqui. Agora, gente, ó, divisão do vídeo, tá? Daqui pra frente a gente vai precisar ter spoiler. A gente vai falar sobre coisas que quem não leu o livro ainda vai ser surpreendido. Então, só siga no vídeo se você tem, né, já esse preparo. Se você quer levar spoiler, não se importa com isso, bora junto. Se você já leu o Corte de Chamas Prateadas e quer muito fazer esses insights, seja muito bem-vindo, porque é para isso que nós estamos aqui. Joia? Então vamos lá.
Corte de Chamas Prateadas, gente, é o livro, então, dessa série que se propõe a focar na irmã da Feyre, né? Os outros livros de ACOTAR, eles têm um foco no romance ali da Feyre com o seu parceiro, com o Rhys, e aqui a gente vai ter um foco muito mais na Nesta, que, por sinal, é uma personagem não muito amada. Eu conversei nas redes sociais com algumas pessoas que não leram o Corte de Chamas Prateadas porque não gostam da Nesta. Eles falam, li ACOTAR, mas parei ali no livro 4, porque eu não suporto, não consigo conceber um livro inteiro falando da Nesta. Você é uma dessas pessoas? Deixa aqui nos comentários se a Nesta também não ganhou o seu coração. Eu posso até entender essas pessoas, porque realmente a Nesta tem alguns comportamentos difíceis, mas eu queria muito ler esse livro, até para compreendê-la, né, gente? A gente precisa, isso é uma questão que a psicologia traz muito para a nossa vida, né? A gente passa a lidar e conviver melhor com as pessoas da nossa vida que a gente entende porque que elas funcionam de determinadas maneiras. E esse livro aqui traz algumas explicações sobre o comportamento da senhorita Nesta, né? Nós passamos a entendê-la muito mais e ao final do livro você pode decidir se você a ama ou não. Você pode continuar detestando, mas pelo menos você vai compreendê-la melhor, ok? Então, a Nesta aqui, ela começa o livro muito no fundo do poço, né, gente? Ela está se acabando em álcool, em sexo sem significado. Ela tá ali vivendo uma vida totalmente aleatória, né, privada de sentido, de propósito, se afastando das pessoas que a amam. Ela tá literalmente no fundo do poço, né? E essa rede de apoio que gosta dela, que é a irmã e as irmãs, na verdade, né, tem a Feyre e a Elain, eles começam a ficar muito preocupados com ela e fazem uma intervenção, né? Eles fazem uma intervenção de retirá-la meio que na marra desse lugar que ela está e colocá-la num lugar inacessível para que ela possa melhorar, ok? Aqui é um ponto que é crucial para os insights do nosso vídeo de hoje, porque a Nesta, neste livro, minha gente, nesse querido, ela deu um manual de como ficar bem. Você tá entendendo isso daqui? A Nesta, a autora, por meio da Nesta, né, ela nos deu ali etapas muito preciosas de como a gente pode sair desse lugar que a Nesta estava, que é esse fundo do poço, para ficar bem. Você percebeu que a Nesta tinha te dado um manual de bem-estar? É isso mesmo, minha gente. Já deixa aqui no comentário quem tinha comentado, quem não terminou o vídeo ainda, mas a essa altura, fala assim, eu já sabia. Já tinha percebido que Nesta me deu esse manual. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se só eu fiz esse insight. Não é possível, gente. Eu acho que mais gente deve ter percebido, ok? Mas aqui, nesse vídeo, a gente vai falar justamente sobre isso. O manual que ela te deu para o bem-estar que você pode aplicar na tua vida. Entende? Que o que aqui, embora a gente esteja falando de um livro onde os personagens, né, são fictícios, os passos que aconteceram na vida da Nesta e que tiraram ela do fundo do poço para o bem-estar também são aplicáveis para você. Você também pode fazer, ok? E é nisso que a gente quer focar. Vamos, então? Vamos juntos? Primeiro tópico, gente, primeiro ponto de resgate. A Nesta, ela é obrigada a fazer o quê? Treinos. Ela é colocada nessa situação em que ela tem que treinar com o Cassian, né? O nosso querido Cassian. Geralmente o povo não gosta da Nesta, mas gosta do Cassian. Eu gosto também, um querido. O Cassian tenta ensinar ela, né? Ele vai trazer os treinos ali justamente para ela. Como que isso se aplica à sua vida, querida pessoa que está assistindo este canal nesse momento? Exercício físico. A gente tem aqui o primeiro tópico para sair do poço. Já que não tenho vontade. Ok, tudo bem. Entendo que você não tenha vontade. A Nesta também não tinha. Lembra que a Nesta estava zero vontade de se exercitar? Mas esta é uma questão, gente, que já está muito, muito estabelecida dentro dos profissionais de saúde mental, né? Isso já foi estudado, confirmado, verificado. E os profissionais de saúde mental que estão antenados recomendam cada vez mais que um protocolo de saúde inclua exercícios físicos. Então, a Nesta, ela foi lá fazer exercícios, né? Fazer um treino junto com o Cassian. Mesmo que ela não quisesse, ela acabou indo.
E isso faz muita diferença para o bem-estar dela depois, isso é crucial. E pode fazer na tua vida também. Se você está no momento ali de fundo do poço, começa pequeno, começa com o que for possível, não fica pensando em níveis ideais. Comece a fazer exercício físico mesmo sem vontade. Começa como der, ali de um jeito com menos tempo, um exercício em casa mesmo, né? Se você não puder ir para academia, não puder fazer outras coisas. Mas exercitar-se vai fazer o quê? Liberar endorfinas. Quando a gente libera endorfina, você aumenta a sensação de bem-estar, aumenta a disposição, então você vai ter mais energia para os próximos passos, para fazer as outras coisas que são autocuidado da tua saúde emocional e que, né, você precisa se você está no fundo do poço. Então, o primeiro tópico que a Nesta nos ensinou, funciona o exercício físico, ok? Muito bom. Vamos ao tópico 2. Segundo tópico que aparece muito aqui nesse livro, que também podemos aprender com a senhorita Nesta. Um ponto da nossa saúde emocional que faz muito bem é a nossa sensação de pertencimento. Nós começamos a jornada aqui com a Nesta, ela totalmente desconectada de outras pessoas. Ela encontrava algumas pessoas no bar para beber, né, para dançar, ela gosta muito de música, né? Mas ela não se conectava verdadeiramente com ninguém. Aqueles encontros, eles eram superficiais. E isso também participava do sofrimento dela, né? Depois que ela começa a treinar e também a trabalhar na biblioteca, ela vai conhecendo pessoas, ela conhece as amigas ali, cria um laço verdadeiro com elas e isso também é fundamental para que a Nesta esteja bem ao final aqui do nosso enredo. E aí a gente tem esse nosso segundo tópico, minha gente. Para estar bem dentro da nossa saúde emocional, a gente precisa da sensação de pertencimento. Vamos problematizar. Ai, Jaque, mas eu já tentei fazer amigos, eu não consigo. Ah, não tem ninguém que gosta das mesmas coisas que eu gosto e não sei o quê. Para, tá? Isso não é verdade. Não é possível que com tanto ser humano no mundo, só você faz as coisas que você faz. Não é possível. Pode parar de argumentar esse negócio aqui comigo que essa conversa não vai colar. Sempre tem, gente, alguém que gosta das mesmas coisas que a gente gosta. Mesmo que os seus gostos sejam muito inusitados, sempre vai ter. A questão é que muitas vezes você não se expõe a situações em que você poderia encontrar esses alguéns, ok? A Nesta, se ela tivesse conseguido, se ela tivesse continuado, na verdade, ali, né, frequentando os mesmos lugares, talvez ela não tivesse conhecido as amigas que se tornaram tão próximas dela depois e que geraram nela essa sensação de pertencimento e de propósito, ok? Ela precisou sair um pouquinho da zona de conforto, ir para lugares diferentes, que no caso dela foi trabalhar na biblioteca, mas no seu caso pode ser outras atividades, né? Pode ser um clube de algo que você entra, pode ser um trabalho voluntário, pode ser ali de acordo com seus gostos, então isso é muito pessoal, você vai ter que dizer, opa, onde é que eu posso encontrar pessoas que também podem ter gostos parecidos com o meu para me conectar? É isso aí, tá? Quanto mais sensação de pertencimento você tiver, melhor vai estar a sua saúde emocional também. Então vai procurar a tua galera, ok? Tópico 3, que a Nesta também nos ensinou, é algo que também já foi cientificamente estudado ali bastante, inclusive na psicologia cognitiva, isso tem sido cada vez mais casadinho ali, tá? A gente chama de mindfulness, ou atenção plena, né? Trazendo o nome aqui para como a gente pronuncia aqui no Brasil, que é a mesma coisa. As práticas de atenção plena ou mindfulness aparecem muito aqui no livro, só que não tem esse nome. Então, se você não conhece as práticas de mindfulness, talvez tenha passado despercebido para você, né? Aqui, a Nesta fala sobre o silenciamento mental. Era uma prática, uma técnica que ela conhece por meio das histórias que ela vê nos livros sobre as valquírias. Ela usa para silenciar a mente. Perceberam agora as similaridades? O que para as valquírias é o silenciamento mental, nada mais é do que uma prática que também está acessível para nós, para todos nós que queiramos ali, ó, cuidar da nossa mente, não deixar os pensamentos intrusivos dominar, mas aprender a silenciar um pouquinho. Como a gente precisa disso, né? Gente, precisa muito. A Nesta usou esse passo aqui para ficar bem e você também pode usar para o seu autocuidado e para a tua saúde emocional. Basta você ir também em busca dessas práticas, tá? Então, tópico 2 ali, aliás, 3, né? Já estamos no 3, gente, me perdi aqui nas contas, tá?
Tópico 3, Mindfulness. É excelente para a saúde emocional. Se tu não conhece, vai atrás de buscar mais conteúdo sobre, porque vai ajudar. Ok? Vamos para o 4? Ok? Vamos para o 4? O tópico 4 e o final ali, que a Nesta nos ensinou e que também é muito útil para a nossa saúde emocional, é o enfrentamento. Como assim enfrentamento, Jaque? Tem muitas coisas que doem na gente, na nossa saúde emocional, e a gente foge deles, né? O que a gente faz? Tá doendo, não vou mexer, deixa esse trem quieto. Isso pode funcionar temporariamente, mas também mantém você refém daquele receio. O enfrentamento, que não é um enfrentamento de qualquer jeito, não é sair para fazer os treinos atrapalhado, não. O enfrentamento, ele é uma boa prática de saúde emocional, desde que ele seja cuidadoso, progressivo, associado a técnicas ali de bem-estar, né, a outras técnicas, pode te trazer muito bem-estar. No caso da Nesta, o que ela estava enfrentando ali? O que vinha a assombrando, na verdade, né? O luto do pai. Ela vinha ali tendo comportamentos muito tóxicos porque ela era assombrada por muita culpa. Ela se sentia falha com as irmãs, se sentia falha com o próprio pai, não é verdade, por ele ter morrido ali numa situação em que ela achava que poderia ter protegido ele. Não era bem assim, mas era o que ela achava, né? E aquilo não era enfrentado. Toda vez que ela sentia a dor, ela anestesiava a dor com álcool. Quem aí já fez uma coisa dessas, né? Infelizmente, a gente está numa época da sociedade em que isso é muito normalizado, né? Beber para esquecer, já ouviram essa expressão? Acontece muito, né? E não é uma prática nada recomendada. Se a gente se blinda, se você se anestesia sobre a sua dor, vai passar temporariamente, mas ela vai estar lá te esperando. E muitas vezes volta muito pior. Então, o enfrentamento daquilo que a gente precisa enfrentar é uma outra prática de saúde emocional que é excelente para o nosso bem-estar, tá? No caso da Nesta, ela precisava lidar de frente com o processo de luto dela, e ela faz isso depois de passar por esses outros passos que a gente conversou aqui, né? Depois que ela foi energizada pelo exercício físico, depois que ela fez vínculos com as amigas, aprendeu as técnicas de silenciamento mental, né, lá, para não deixar a mente com os pensamentos intrusivos a dominar, tornou-se possível o enfrentamento. Tá entendendo aqui, minha gente, como a Nesta deu o manual completinho? É muito isso. Na nossa prática da vida, a gente precisa saber a ordem, às vezes, de aplicar as coisas. Se você está em sofrimento profundo, você não vai direto para o enfrentamento. Percebe? Porque senão vai doer, você não vai saber o que fazer com isso, você vai querer fugir de novo. Você precisa se munir de ferramentas para suportar a dor do enfrentamento. Então, por isso que precisa das etapas anteriores, tá? Mas o enfrentamento, ele é necessário. Se você se acostuma a lidar com as dores que te incomodam, e aqui a gente abre um parêntese, né, sobre a questão da terapia, inclusive, né? Quem faz terapia tem um lugar seguro para praticar esse enfrentamento, para ensaiar este enfrentamento, e então partir lá para o mundo, para a vida lá fora. Ah, já que você está fazendo merchan aqui, então todo mundo tem que fazer terapia e tudo mais. Não quero, não é essa a proposta aqui do canal. O que eu estou dizendo é que a terapia é um lugar seguro para este ensaio do enfrentamento, né? Para que você possa organizar de que forma você quer fazê-lo e então aplicá-lo de uma maneira muito organizada e munida de estratégias. Se você não quer ou não acha que é o seu caso fazer a terapia, ok, vamos respeitar. Mas saiba que em algum momento você vai precisar construir alguma estratégia, né, para que esse enfrentamento se torne possível. A dor que não é enfrentada, ela vira adoecimento, vira comportamento tóxico sim, como estava acontecendo com a Nesta, né? E a gente tem que ter essa consciência, às vezes, de não repetir os mesmos erros que ela. Todo mundo tem suas dores, mas a gente não pode ficar, né, justificando, porque tem uma dor em mim, então eu vou ser uma pessoa babaca com os outros. Não, de forma nenhuma. Você tem a sua dor, fulano vai ter a dor dele, e a gente precisa aprender a se cuidar para estar bem e não jogar as nossas dores em cima das outras pessoas, às vezes, que não vão nem entender o que está acontecendo, ok? Gostou aí do manual da Nesta, gente? Manual de bem-estar da Nesta.
Esses são 4 tópicos que fizeram ali, que tornaram possível que a Nesta terminasse esse enredo, né, minha gente, com tantas vitórias. Ela tem ali, né, essa conquista do amor sincero do Cassian, ela tem a conquista principalmente de vencer, né, o desafio, que elas nem queriam participar e foram jogadas lá e acabaram se saindo muito bem. Todas as angústias que eram apresentadas ali no livro acabaram tendo uma resolução muito por conta dessa construção, ok? Então aproveite os passinhos que Nesta te ensinou para cuidar também da tua saúde emocional. Um beijo!